Gente, já pensou se a gente pudesse captar, entender, decodificar, decifrar uma das mais importantes dores do nosso cliente sem ele ter que falar diretamente dessa dor? Seria muito bom, né? Só que isso é possível. E essa é uma das formas que eu utilizo para ir direto na dor do meu cliente. E uma das formas que eu estou trazendo aqui para vocês é nós sabermos decodificar aquilo que o cliente fala sem falar. Ele fala muitas vezes trazendo algumas palavras e alguns sintomas que estão conectados às 5 dores básicas. As 5 dores básicas que estão relacionadas com a linha vertical, que é a linha do tempo da vida do cliente e das suas relações, e a transgeracional, que é de cima para baixo, né? E tem um ponto de intersecção entre esses dois, que é onde realmente tem uma marca muito profunda na vida do nosso cliente, que gera problemas físicos, emocionais, financeiros, sexuais, relacionais, todo tipo de problema. Porque tudo que diz respeito ao ser humano pode ser de causas orgânicas, psicoemocionais ou sistêmicas, socioculturais. Então, uma das formas é interpretar aquilo que o nosso cliente fala, a forma com que ele fala, conectando as 5 dores básicas. E as 5 dores básicas estão muito relacionadas à rejeição, que acontece no útero materno até a primeira semana de vida da criança. A segunda dor que acontece na fase oral, e isso nós temos a base da psicanálise, ok? E nós temos também as bases da bioenergética, da análise corporal, comportamental, para entender como que o corpo e a mente do cliente se desenvolvem juntos, ao mesmo tempo. Então, a segunda dor, o segundo momento, é a fase oral. Depois nós temos a terceira fase, que é a fase da independência, do desligamento da simbiose com a mãe. E nesse momento, existe uma dor que acontece nesse desligamento simbiótico da criança com a mãe, que ela é interpretada pelos autores como a dor da manipulação e do controle. Mas a criança que teve uma marca muito grande nessa fase da vida, ela não consegue se desligar da mãe. Ela continua ainda na simbiose com a mãe na fase adulta. Temos aí a quarta fase, que é a fase em que a criança transita, vamos dizer assim, né, dessa fase da simbiose com a mãe, que é a fase em que ela está estruturando a espontaneidade. Ela está desenvolvendo características muito particulares. É ali que a gente vê o tanto que um filho é totalmente diferente do outro. Eles começam a se expressar, a falar o que gosta, o que não gosta, só que nesse momento tem uma dor, um trauma muito forte na família e no sistema que não deixa a criança se expressar. E essa fase é interessante porque ela coincide com a fase do desfraude da criança, em que a criança ela não tem controle ainda para segurar, né? Os esfíncteres ainda não estão totalmente em comunicação com o cérebro. Então, o meu cérebro não manda a informação para o meu esfíncter segurar o xixi e o cocô. E muitas vezes a criança, ela nessa fase do desfraude, ela também ou recebe um trauma, um impacto muito grande que acontece na família, ou no próprio desenvolvimento da criança, nesse período do desfraude, a criança ela tem uma sensação que foi traduzida pelos autores como uma sensação de humilhação, porque o tempo todo de humilhação e de não espontaneidade. Ok? Ela é tolhida. Quando ela vai se expressar, ela é criticada, ela é tolhida, ela não consegue segurar o xixi e o cocô, ela é humilhada, né? Então, isso acontece de fato, isso é real. E a quinta fase é a fase que a gente entende que a criança, a necessidade básica dela é de ter um par. A criança começa a ver o mundo em pares. O vovô tem a vovó, o titio tem a titia,
O cachorrinho tem a cachorrinha. Ah, eu quero um parzinho para mim também. Quem que é o principal, o par perfeito para a menina? O papai. E quem que é o par perfeito para o menino? O par perfeito para o menino é a mãe. E nesse momento em que a criança entende que o pai ou a mãe é o parceiro, a parceira perfeita, olha só o que que acontece. A menina se apega ao pai, às vezes o pai está ausente, mas isso não deixa de ser para a filha aquele pai que ela admira ou que ela tanto queria ou que ela morre de ódio por ele. Mas esse ódio só está escondendo um amor muito grande que ela sente que não foi correspondido. E o homem também. Ele olha para essa mamãe e ele vê a parceira perfeita. E muitas vezes ele se apega demasiadamente a essa mãe, ou por amor, ou por ódio, vamos dizer assim, né? Gente, e quando nós passamos por essas fases, todo terapeuta tem que saber disso, gente. Isso é básico, né? Por quê? Porque toda criança, desde o útero até o momento atual, ela carrega dores, marcas e vai repetindo aquilo que ela recebeu do sistema.